Boa noite. Esperar o pessoal entrar. Tu já entrou? Pode chamar ele aqui. Boa noite, doutor Arthur. Boa noite, E meu aí, amigo. professor? Tudo bem? Como vai? Tem- Eu prefiro é, mais esse tratamento de professor do que de doutor, viu? deu tudo certo aí, né? Tá bom. Deu. Estamos Tá em me escutando contato. bem? Me Estou lhe escutando ouvindo bem? muito bem. Você está me É, ouvindo? Está tô bem, né? ouvindo bem. Tudo tranquilo. Então vamos lá. Professor, É uma luta. como eu lhe falei, eu estou realizando esses bate-papos. Já vamos agora para o sexto. Temos a honra de tê-lo hoje aqui para discutir um pouco tanto da parte corporativa quanto da parte pessoal das pessoas que estão enfrentando essa pandemia, como é que elas veem a saída, como é que está essa transformação. E, e hoje, pessoal, nós vamos conversar com Arthur Marinho, que é um potiguar, apesar de estar em São Paulo há muitos anos, mas é varejista 45. de 45 anos, Arthur, É, mas é passei a varejista de vida aqui. Jacumã. Não Tem, perdoa os verões. continua com o Os pezinho verões tem aqui, que né? ser. É, Então, lógico. Arthur é professor, advogado, consultor em psicologia organizacional, tem livros sobre fusões e aquisições de empresas e promove treinamentos e dá assessoria a grandes empresas nacionais, como BASF, como Vale, Itaú, Unibanco, Ali, Banco Original, dentre outras. Professor, a gente normalmente faz o bate-papo com, como é que se diz, com um início para você discorrer do tema que você acha mais pertinente no momento e, e eu queria que você ficasse à vontade para discorrer como você está vendo esse momento, como era que as empresas estavam, como é que elas estão se adaptando, como é que você enxerga esse cenário. E depois nós vamos para um bate-papo de perguntas e respostas e fique à vontade para esse início. E muito Pois obrigado bem. por você estar aqui com a gente hoje nesse bate-papo. O prazer é meu. Eu queria começar cumprimentando as pessoas que já estão aí. É um prazer realmente grande encontrá-los. Deve haver alguns amigos meus e pessoas que eu nem conheço, mas que vou ter o prazer de contactar Já tem gente inicialmente. mandando abraço para você aqui. Pronto. Depois a gente Abraço fala. todo mundo. Vai lá. Então, eu queria começar com dois temas, dois aspectos. Antes de entrar nas questões da retomada, da recuperação e reposicionamento das empresas, eu queria começar falando de dois aspectos que para mim são muito interessantes. O primeiro deles é que essa coisa da reconstrução organizacional, sem dúvida, ela foi turbinada pela, pelo Covid-19. Né? Certo. Foi turbinada, mas ela já estava em andamento. Quer dizer, não é uma novidade assim do outro mundo que agora as empresas vão ter que se transformar. As empresas já deveriam ter se transformado, já deveriam estar muito mais estruturadas para um tempo hoje do que realmente elas estão. Você tem uma ideia? Eu até separei aqui o que eu disse no CONAR de 2016. Em 2016, 2016, você fez a é, abertura eu, lá. eu fiz a seguinte abertura na minha fala. O ambiente empresarial irá transformar-se drasticamente para sobreviver. Não há exagero na assertiva. A inovação disruptiva, acelerada pelo avanço da tecnologia, está produzindo fenômenos surpreendentes no mundo dos negócios. Então, para você ter uma ideia, em 2016 já se falava de disrupção organizacional e não fui eu que comecei a falar disso. Isso. Vários autores já falavam de disrupção, já posicionavam questões pertinentes a esse tema, porque
Sem dúvida, sem mudança, não se vive o novo tempo que a gente está começando a percorrer. Veja, por exemplo, há dois modelos de negócio hoje, dois desenhos genéricos que definem os modelos específicos. O primeiro deles é o modelo mecanístico. É mecanístico. O outro é o modelo que nós chamamos de orgânico. Então, quando você fala de um modelo mecanístico, e aí eu chamaria os empresários, as pessoas que lidam com empresas propriamente, o mesmo pessoal do RH que esteja por aí, para responder, eu vou falando aqui uma sequência de aspectos organizacionais e eles vão simplesmente anotando num cantinho sim e não, sim e não. Só isso. É mais para eles tomarem consciência. Então, por exemplo, a sua empresa, antes do Covid, pouco antes do Covid, no início deste ano, era um sistema pronto, perfeito, acabado, ou seja, ele tinha uma estrutura organizacional totalmente desenhada, rigorosamente posicionada, se sabia quem mandava o quê, quem, quando, como e onde. Segunda, o comando hierárquico era centralizado, ou seja, tinha um comando de um presidente, um diretor executivo ou um conselho de gestão, então vinha a ordem lá de cima e era cumprida para ser cumprida. O controle do emprego, desemprego das pessoas, ou seja, a sua empresa fazia recrutamento, seleção, contratava, depois fazia uma avaliação processual e demitia, ela podia fazer isso, ela fazia isso. Os cargos eram definidos com atribuições estritamente delimitadas. As tarefas eram simples e repetitivas, você ia lá e fazia aquilo, de um modo geral. Né? As regras e regulamentos para garantir ordens e eficiência. Havia muito ordenamento, muita regra. Como é que era isso? Sim ou não? Departamentos funcionais com objetivos específicos. Compras, produção, vendas. Arthur, falhou a voz. Conservador e repetitivo. Como é que era isso? Então, veja bem, se você disse sim, pelo menos para a maioria dessas, você estava trabalhando numa empresa que precisava começar a pensar em mudança. Precisava mesmo. O áudio, Arthur? Sim. O áudio deu uma falhada, o áudio deu uma pequena falhada, mas já voltou. Pronto, já voltou? Pode prosseguir. Voltou. Tá bom. Então, o modelo orgânico, por exemplo, ele promove, continue fazendo o teste do sim, não. Pode ser que vocês já viessem dando passos nessa direção. Redução dos níveis hierárquicos. Diminuição das dobrinhas da sanfona, né? Da clássica sanfona. Descentralização. Você já fazia descentralização? Autocontrole e autodireção da pessoa. A pessoa que tem que assumir tem que ser treinada e desenvolvida para assumir o autocontrole dos seus atos e a autodireção do negócio que elas cuidam. Os cargos eram mutáveis e constantemente redefinidos. Havia essa coisa, o mercado tinha esse jogo, tinha essa cintura aí para jogar. Equipes multifuncionais, autogeridas e empoderadas. Isso é uma coisa muito importante hoje. As equipes são autogeridas e empoderadas para resolver os problemas do seu pedaço. Como é que é isso hoje?
Interação constante, redes funcionais para produzir eficácia. A gestão em rede, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mais na A frente. gestão em rede hoje é a coisa mais importante que as empresas precisam repensar. E isso parte de uma coisa, de uma observação super simples. Todos nós fizemos redes funcionais erradas. As nossas redes de trabalho são estruturadas em função de simpatias, de aceitações, de Conhecimentos anteriores. identificação. Identificação. Me identifico com alguém, eu chego para trabalhar, me identifico com esse, com aquele, sento para almoçar, gostei, aí a gente já combina uma pescaria, um negócio, descobrimos as nossas... E as pessoas Afinidades. montaram redes com base nesse tipo de padrão. Essa rede não produz performance. Olha só. O que produz a performance é uma rede complementar. Por exemplo, a gente faz todo um trabalho para ir localizando, a própria pessoa vai se localizando dentro de uma espiral e descobre que as pessoas mais distantes, mais sem contato. Periféricas mesmo, distantes do centro, do núcleo duro. As que estão dentro do núcleo duro são essas que eu falei, não tem nenhuma contribuição, às vezes não tem nenhuma contribuição para melhorar seu resultado. Mas essas que estão periféricas, quando eu chegava, muitas vezes perguntava em sala de treinamento, me diz uma coisa, mas essa pessoa é importante para você fazer o resultado que você é cobrado? Importantíssimo, é o meu fornecedor. Mas por que você colocou ele tão distante? Porque é um chato. É um chato, é exigente, é metódico. Então, por essas razões, as pessoas se distanciavam. Não, eu não bato, a minha aura não bate com a dele, coisas assim. Bem simples, mas a verdade é que as redes de trabalho geralmente não eram funcionais. Eram redes afetivas, de um modo geral. Não quer dizer que não existissem. Pois bem, aí temos os órgãos flexíveis e mutáveis e, por último, a maximização total da terceirização. Tem que terceirizar muito nessas novas empresas para poder manejar em face da legislação que existe do trabalho. Veja, essas distâncias entre o que havia e o que se precisava já ter, já existia antes. O coronavírus acelerou essa necessidade, escancarou essa necessidade. Entendeu, Flávio? Foi isso que passou a acontecer. Um outro aspecto que eu gostaria de colocar nessa introdução é o problema da ansiedade. A ansiedade, eu digo e repito isso de uma constância enorme, a ansiedade é o principal energia psíquica de que você dispõe para agir, para pensar, para refletir, para fazer. Várias vezes em grupo eu fazia uma pergunta assim, qual o combustível do ser humano? Qual o combustível? O que faz o ser humano agir? O que faz? Motivação, isso, aquilo outro. O que faz você funcionar, pensar, analisar, decidir, atuar, é a energia psíquica. Pois bem, a principal fonte de energia psíquica que nós temos para reagir é exatamente a ansiedade. É curioso isso porque as pessoas fazem tudo para se livrar da ansiedade. Fazem tudo, Estou me identificando. Estou me identificando. Está gostando, né? Então, você deve estar gostando mesmo. Porque, de fato, a ansiedade, só que, se você imaginar, por exemplo, nessa caneta aqui, admitir 3 terços. Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Tá? A ansiedade, ela é altamente funcional no terço intermediário. Se você tiver
deixar a ansiedade cair para o terço anterior, você entra em campo relaxado. Em campo relaxado, por exemplo, não há criatividade. A criatividade ela é provocada por uma coisinha chamada de insatisfação inteligente. E a insatisfação inteligente só existe aqui no meio. Certo. Incomodado. Você está incomodado por uma coisa que não está funcionando, uma caneta que não está funcionando, alguma coisa. A sua empresa não está funcionando. Você está provocado na sua energia psíquica, você está provocado na sua ansiedade, está irritado. A irritação é um bom sintoma, um bom sinal até certo ponto. Por que até certo ponto? Porque todos nós somos muito empurrados pelas cobranças, pela Pelos cobrança de impulsos da tempo, de vida, né? resultado, de tudo. Nós somos cobrados e deixamos a ansiedade passar para o terço de cima. Quando a ansiedade passa para o terço de cima, ela já muda até de nome. Ela que era uma ansiedade, ela passa a ser uma angústia. A angústia está nessa parte de cima. O que você faz quando entra em angústia? Você corre, você faz depressa, você faz 2 por 1, 3 por 1, comprometia os custos. Mas é essa seriedade que tem nessa história da gestão da ansiedade. É sempre a questão da dose, né, Arthur? A dose, Tem veneno a que dose. cura e tem remédio Mais que uma mata, vez. né? Mas só que não é uma coisa fácil você fazer a gestão desse limite superior e desse limite inferior. Não é uma coisa assim, eu quero fazer gestão da ansiedade. Não, uma coisa exige treinamento, exige um desenvolvimento pessoal muito significativo para você atingir isso aí. Mas a verdade é que na parte de cima você faz no máximo desempenhos. Na parte intermediária, você faz performance. E na parte de baixo, você se complica, ou vai se complicar, na circunstância que vem aí de cobrança de efetividade e resultados. Entendeu? Entendi. Então, temos que pensar em empresas performáticas. Empresas performáticas usarão pessoas performáticas. Performáticas. Essas pessoas terão que ter treinamento adequado para saber se mobilizar da maneira correta, como eu disse até aqui. Certo. Ok? Ok. Bom, com essas duas considerações, essa nossa fala pressupunha 2 aspectos, né? Uhum. O segundo aspecto é da recuperação e reposicionamento após o Covid-19 da seu adeus e vá bem para longe. Eu pergunto, você quer conversar sobre o que eu falei até aqui ou eu devo colocar essa... Você fica à vontade. Você é o comandante do processo. Se você quiser, nós podemos já ir... Tem algumas perguntas já, e aí a gente pode ir colocando o tema durante a resposta delas. Né? Então, assim, tem... como é que você prefere? Que é democrático. Então, vamos conversar. Se as perguntas são sobre o que eu já disse, então vamos começar por elas aí. E eu vou insertando... Tem muita gente boa mandando abraço para você. Pessoal lá do tempo da Ali, Robert, Astênio, Andréa. Isso, né? Todo mundo aqui de olho. Todo mundo aqui de olho no professor. Nosso meu amigo Leonardo Lisboa mandando um abraço também. Então, a primeira pergunta... Arthur, eu acho que até meu cunhado está vendo a gente lá dos Estados Unidos. Viu? Doutor Fernando Siqueira aqui está mandando um abraço para você. Da velha guarda, né? Da minha guarda, né? Da sua, né? Da nossa. Eu gosto de conviver, de conversar com pessoas mais experientes. Sempre foi assim. Arthur... Gustavo Rocha aí. Ó. Gustavo Rocha, mandando um abraço para você. Você está visualizando, né? Vamos lá. Mas diga. O nosso tema fala de cultura organizacional.
tá? Então, a cultura organizacional, você falou bem aí, ela dentro de uma empresa. Como é que você vê, e aí vai encontrar uma pergunta até de André aqui, ela perguntou como é que você vê que essas empresas vão ficar, como é que vai ficar a estrutura da empresa nesse novo cenário. Eu queria que, se fosse possível, nós temos aqui muitas pessoas que não são empresários, mas são pessoas profissionais liberais, são pessoas que são funcionários e pessoas que estão na sua vida privada. Então, como é que a cultura organizacional, na sua mente, ela lhe ajuda na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida financeira? Conseguiu ouvir a pergunta ou fugiu? Ele trocou o headphone. Eu troquei porque estava dando. Foi por isso que naquela hora Tá. ele apagou Quer que uma eu parte. repita? Quer que eu repita a pergunta? Não, eu Como quero é que você que... confira se o som tá bom. Não, o som está bem. Como é que você vê que a cultura organizacional, ela reflete na sua vida pessoal, profissional e financeira também? Como essa mudança de organização ela pode ajudar a pessoa, não só a empresa, mas a pessoa. Olha, eu diria que quando você fala de transformação, vai Reinvenção. mexer, vai mexer em Reinvenção. tudo, Isso. inclusive na reinvenção da cultura organizacional. Ela Isso. terá que ser repensada. Não dá para continuar imaginando que as culturas organizacionais que se consolidaram ao longo do tempo, porque cultura, eu vejo, às vezes, as pessoas falando eu vou fazer um treinamento para criar uma cultura. Não existe isso. A cultura é sedimentação. Sedimentação, você tem crenças, valores, paradigmas, e à medida que esses paradigmas se tornem efetivos e funcionais, ele vai estruturando. É desse jeito que a gente quer ser, desse jeito que a gente é. Entendeu? Quer dizer, a cultura Entendi. é sedimentação, é isso aí. Cultura não é uma coisa que eu possa inventar de uma hora para outra. Às vezes a empresa tem 2, 3 anos e tem uma cultura, não tem cultura ainda, tem padrões. Padrões que vai testar, vai vivenciar, vai aprovar para poder se transformar em cultura. Eu li muito, estudei muito, uma das minhas especializações é cultura organizacional. Quando eu tive que fazer os estudos para fusões e aquisições de empresas, são fusões de culturas. Você tinha Uhum. ontem uma resposta, uma pergunta, perdão, muito interessante nesse aspecto. Se você conseguir localizá-la aí, entendeu? Eu gostaria de trabalhar aquela questão. Tá. Mas o fato é que a, a, a pergunta é se há como se adaptar a novas culturas, como eu não Não. peguei bem. Por exemplo, Renato Gasquet perguntou, Renato, né, nosso amigo, perguntou como será essa reinvenção agora, Arthur? Você estava falando da mudança de organograma, da diminuição, da questão da empresa ser performática, de você ter pessoas que fazem performance, e pós-Covid, pós essa mudança, você não, com esse teletrabalho que vai ser cada vez mais expandido, a própria Ok. questão do treinamento corporativo e sucessivamente. Como é que você é um gestor online? Como é que você é um gestor à distância? Como é que você vai poder fortalecer a sua Não, diretriz? Entendeu? vamos lá. Então, basicamente, a pergunta é muito boa e cria condições para eu continuar falando na linha do que eu vinha falando. Vamos lá. Eu digo sempre que a recuperação e o posicionamento das empresas, ele passa por dois momentos bem distintos. O momento agora e o momento depois. O momento agora, a gente pode destacar, ou no momento agora, podemos destacar algumas coisas. A primeira delas, na minha opinião, é a prontidão individual do empreendedor. Prontidão individual. Quer dizer, a aceitação da realidade. O cara que tentar reconstruir o negócio dele e não tiver
com essa determinação de aceitação da realidade, ter um padrão de resiliência flexível e ágil, aprender a lidar com alto grau de incerteza. A coisa mais concreta que a gente tem hoje é exatamente isso. Você veja bem, aquilo que eu falava ainda há pouco com o lápis. Todo papel, o papel de empresário, o papel de profissional, de qualquer ordem, ele tem um eixo que dá estrutura. Quanto mais ele estabilizar este eixo, fazia tanto tempo que eu não falava tanto que a garganta está reclamando. Mas professor, é bom que é um treinamento. Nós estamos treinando e quebrando paradigmas para um novo momento, né? Você era acostumado a estar na sala de aula e nas salas de reunião com vários colaboradores, né, executivos e diretores de grandes empresas. Agora você vai passar a conversar mais por aqui. Então, nós estamos treinando. Então, todo papel, digamos, o papel de empresário tem um eixo. Esse eixo chama eixo de possibilidades e dificuldades. Todos nós temos, comandando esse eixo, em qualquer papel, nós temos duas variáveis. Essa mão aqui aberta é a variável emocional. E essa mão aqui fechada é a variável racional. Permanentemente, essas variáveis elas estão flutuando dentro da nossa psique e determinando a nossa forma de comportamento. Tá? Certo. Toda vez que o emocional ficar mais alto do que o racional, o seu eixo entra em flutuação. Por isso é que há momentos em que dizem, não, isso não é decisão para se tomar com emocionalidade, no momento emocional. Então, tem que ter esse cuidado, porque toda vez que você é emocionalizado, o seu eixo entra em flutuação. Ele não estabiliza. Não estabiliza. Então, voltando ao que eu dizia, o nosso empreendedor, ele tem que se preparar para lidar com alto grau de incerteza. Você imagine falar de estabilização de eixo no meio do Covid, num momento de incerteza, diante do medo do que vem. Mas tem que se preparar para isso, porque é isso que vai ser encontrado. Não adianta. O segundo ponto, por exemplo, é aceitar recomeçar de um tamanho menor. Isso dito assim parece óbvio e fácil. Parece fácil. Nem é óbvio, nem é fácil. Isso dito assim significa que a gente não pode ficar olhando para como foi. Não pode mais ir para frente, né, depois dessa fase crítica, ir para frente olhando pelo retrovisor, lembrando os níveis de faturamento. Não, é um recomeço. É um recomeço. Ainda há pouco você estava falando um negócio, brincando comigo, mas é um fato. Eu, a vida toda, operei no grupo ao vivo e a cores. Olho no olho, no corpo a corpo. Eu não gostava nem de usar slides, programa de computador. Não, eu ia direto para o flipchart, rabiscava. Esse corpo a corpo era a minha vida. Eu adorava aquele palco. Cadê o palco? Cadê as folhas? Cadê o flipchart? Né? Mudou tudo, meu irmão. Aí vai a reinvenção, né? Aqui aprender tá novamente. Um novo começo. Eu estava dizendo para a minha mulher ainda há pouco. Isso é um novo começo. Para quem quiser ficar no mercado. Então, é um desafio grande. Que bom, professor, que eu estou aqui conversando com o senhor, viu? Está me ajudando. Não, e todos ajuda nós temos que nos ajudar muito. Exatamente. Mas então, depois vem a coisa de botar a empresa de pé. Ainda é no agora. No agora tem que haver uma redefinição que simplifique a estrutura. Isso pode ser feito. O cara está em casa, a pessoa está ali e pode trocar uma figurinha, vai ter que trocar com essas ferramentas. Troca a figurinha,
resolve, conferir o quadro de colaboradores, começar a pensar no critério de talento e de contribuição efetiva. Tem muita gente que não fez. Olha, a quantidade de empresas que fez avaliação de performance ou de desempenho, como fosse, e que simplesmente, meu caro, não usou. Não usou. Era uma moda, era uma coisa. Nós fizemos vários trabalhos de simplificação. Agora vai chegar quadro, né? mais do que nunca o Mais do que colaborador nunca proativo, tem que saber quem é que você tem. multifuncional, né? Para botar Tem no que sentido do saber. futebol, é aquele jogador que joga na zaga, no meio, na ala, e se brincar ainda vai pro gol, né? Pois é. Agora, no depois, é o que eu chamo de funcionalidade remanescente do negócio. Tem que ir para funcionalidade remanescente. E o que é isso? Retomar o portfólio de produtos. Eu sugeriria começar daí. Certo. Retomar o portfólio de produtos com demanda mercadológica e rentabilidade assegurada. Vai implicar em reduzir portfólio? Vai implicar em reduzir, mas vai focar no essencial. Que tem mais mercado e que dê mais retorno. O que as pessoas querem comprar? Aí, quer comprar isso? Deixa a rentabilidade para a gente? Não deixa. Está fora. São essas duas variáveis nesse momento. Só um minuto, Arthur. Eu tenho um parceiro e amigo, acredito até que ele está vendo, que ele tem uma empresa de digitalização. Ele trabalha com locação de equipamentos, computadores, impressoras, e eu, um dia desse, conversando com ele, eu disse: você tem que focar em locação de equipamento médico, de prescrição médica, de aula online, de as pessoas alugarem equipamento para os seus filhos assistirem, para home office. Ou seja, você tem que buscar novos produtos. Tem que começar a pensar. Com um mercado você de vê, por exemplo, que tem uma rentabilidade boa, né? Uma outra coisa também genérica, assim, cadeia de insumos e de fornecedores. As duas cadeias têm que ser resgatadas. Você tem que ver o que eu ainda tenho da minha cadeia de insumos. Tem muita gente preocupada porque o maior fornecedor dele, fornecedor básico essencial, faliu. Tem que correr atrás de um novo, tem que descobrir o novo. Fazer toda a atividade novamente. Então, depois vem a cadeia de comercialização. Você tem que... Isso tudo são exercícios a serem feitos. Ou agora, ou logo depois, na retomada, mas os clientes remanescentes, os clientes fins, a logística de entrega tem que ser revista. Inventariar recursos. Inventariar o passivo de dívidas. Isso é importantíssimo, cara. Desenvolvendo escalonamento de pagamento, porque o mundo tem que voltar a girar e todo mundo tem que fazer algum sacrifício nessa história. Isso. Professor, Diga. A gente tem várias perguntas e eu queria a gente mudar um pouco a dinâmica. Eu vou fazendo perguntas mais rápidas e a gente tenta responder de forma mais dinâmica para poder atender todo mundo. Edson Faustino mandou um abraço para você, Gustavo Rocha, tem Gabriel, acho que é seu sobrinho, está vendo dos Estados Unidos. Então, Valdir, por exemplo, diz o seguinte, que vê muito depoimento de executivos comemorando terem descoberto o fato de, na fase de home office, eles poderão trabalhar com menos pessoas. Você concorda que haverá essas demissões? Então, um pouco do que você falou. São menos pessoas com mais qualificações e mais diversidade de atuação, né? O que acontece é o seguinte, o home office foi outra panaceia. Home office não é nenhuma novidade do ponto de vista de modelo de negócio, de forma de fazer um negócio funcionar, entendeu? Eu estudei muito home office há coisa de uns 8, 10 anos atrás. Estudei muito, ajudei em algumas circunstâncias e montamos algumas soluções. O que aconteceu agora? Na emergência do coronavírus, então, as empresas mandaram o pessoal para casa. Olhe bem, mandaram para casa. Não colocaram em home office. Mandaram para casa. Então, começaram a chamar isso de home office. Quando, na verdade, tem todo um conjunto de coisas muito sérias que as pessoas precisam saber para se colocar bem em home office.
Então, só fazer uma pergunta, ou colocar uma questão. Vocês sabem o que é, quais são os 3 maiores perigos de home office? Não, por favor, coloque aí. Então, vamos lá. Os 3 maiores perigos. O primeiro deles é a obesidade. Obesidade, imagine. Você tem home office, está todo mundo brincando com isso. Hoje eu recebi uma charge interessantíssima, né? Primeiro mês, as dobrinhas da barriga. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. O segundo deles, por incrível que pareça, isso já foi pesquisado exaustivamente, alcoolismo. Alcoolismo. O cara está ali em casa, sentado, trabalhando, levanta, vai na geladeira, toma uma cerveja, ele engorda, come um bolo, isso não, pega uma cerveja, aí começa a tornar isso uma constante, entendeu? A terceira são problemas por conta da ergonomia. A maioria das pessoas não cria um local de trabalho, improvisa o local. Trabalha pega na cama, a mesa da sala, no sofá. O ângulo errado da mesa, a cadeira da mesa que vai triturando a coluna dele aos poucos, a iluminação inadequada, tudo isso complica. Tudo isso implica. Então, as empresas que pretendam continuar com home office ou que querem desenvolver, porque é possível. Isso. Há várias funções que podem ser cumpridas em home office, mas tem que ser diferente. Tem que ser uma tecnologia, não é uma improvisação, não é estar em casa e aí está em home office. Outra pergunta, professor, é sobre consolidação do mercado. Eu tenho lido muito isso, tenho visto, e como é que você vê, na crise de 2008 nós tivemos muita consolidação de empresas, você como especialista em fusões e aquisições, exatamente, você como especialista em fusões e aquisições, como você vê esse cenário hoje no Brasil? No Brasil, não precisa nem falar do mundo, vamos falar do Brasil. Eu respondo, vai haver e vai ter que haver. O mecanismo de fusão organizacional é um mecanismo de racionalização das empresas. Você pega, por exemplo, a empresa A e a empresa B, você duplica o front office, ou seja, pessoal de vendas fica duplicado. Pessoal para agir, para atuar em termos de mercado, e compacta o back-office. Compacta o back-office. Redução de custo. O back-office fica mais compacto, entendeu? Você não precisa de 2 jurídicos, você não precisa de 2 administrativos, não precisa de 2 financeiros. Não precisa, 2 RHs, não precisa, você tem um só. Agora, a força de vendas fica dobrada para vender os produtos. Então, esse simples fato, ele mostra que é um mecanismo de racionalização altamente testado, eficaz. O que acontece é que, mais uma vez, as pessoas fazem o trabalho na carteira, no efetivo de A e de B, mas não faz um trabalho com as pessoas. Não prepara as pessoas para viverem essas fusões. Agora elas vão ser compulsadas. Talvez até fique mais fácil de fazer. Pelo fato de que é irreversível. A empresa está numa situação difícil, a outra está numa situação difícil. Se elas somarem, elas dão um inteiro. Eu digo que vai ter muita gente que tem que olhar para o seu concorrente hoje como futuro parceiro. Quer dizer, amigo, os 2 barcos vão afundar. Vamos juntar aqui as mãos para que a gente não afunde junto, né? Só que isso, não sendo bem trabalhado, muito bem trabalhado, a compreensão do que, como, quando, onde e com quem fazer, não dá mais, às vezes, dá mais confusão do que resultado. Aí para isso, doutor Arthur, a pessoa contrata a gente, né? E a gente ajuda. Pronto, estamos aí para isso, né? Tem uma pergunta aqui que fala um pouco sobre a questão do que se fala muito, que é a desglobalização. É a necessidade de países, ou setores, ou segmentos de valorizar a sua própria indústria. Eu tenho visto muito isso também, e foi tema de alguns assuntos aqui, de algumas bate-papos que nós tivemos.
Então, tem uma pergunta aqui que fala se o atual governo, se você vê que ele tem um projeto de desenvolvimento a longo prazo na industrialização, e se existe esse projeto nacional de desenvolvimento, se ele será, você vê isso como com recurso estatal, com recurso privado, e se esse recurso privado seria nacional ou internacional? Olha, esse é o tipo da questão que respondê-la agora é muito mais uma reação à pergunta Certo. e é muito mais um exercício de Futurologia. futurologia. Ah, Não dá para saber isso agora. Mas o que eu aprendi em 45 anos de consultoria organizacional aqui em São Paulo e na América Latina toda, o que eu aprendi foi que as empresas vivem de resultados. Se as empresas conseguem fazer resultados num mercado restrito, se as empresas conseguem e os países, em consequência, conseguem catalisar essa adequação, esse esforço, não tenha dúvida, esse modelo poderá prevalecer. Eu acho um pouco difícil, porque o pecado com a globalização foi o exagero, foi o excesso que você falou lá no começo. Como tudo na vida, né? Como tudo. Eu acho que exacerbou-se muito. Ficamos na dependência, por exemplo, de produtos chineses de uma forma absurda. Então, a quantidade de empresas aqui no Brasil, empresas sólidas, boas, que vivem disso, e nos Estados Unidos também, né? Não é só aqui. Então, este fato, essa dependência que se gerou com a globalização, ela é absolutamente perigosa e não deveria acontecer. Certo. Manda outro. Vou mandar outro. André, a pergunta... Seu pessoal é bom, viu? Seus ouvintes são bons de pergunta. Está me ouvindo? Gente qualificada, estou me ouvindo. Deu uma travada, mas o áudio está chegando. Você está me ouvindo? Está ouvindo? Agora eu não estou lhe ouvindo. Espera aí que ele vai voltar. Não está ouvindo, não. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma reiniciada. Espera aí, senão ele vai ficar de mímica. Vamos aqui, espera aí só um minuto. Vamos ver aqui. Eu vou ter que dar uma encerrada aqui. Cancelar. Esperar Arthur entrar novamente. Entrou. Infelizmente temos. Deixa ele entrar aqui. Conectando. Ouviu agora? Infelizmente travou e depois eu escutava e não via. Eu estou impressionado que eu segurei minha ansiedade como nunca, viu? Foi? Eu sou um cara ansioso. Bom, perdemos um pouco do pessoal que estava aí, mas a gente depois junta os dois vídeos e coloca. Mas está todo mundo entrando novamente. Então agora eu tenho que lembrar as perguntas que estavam aqui, eu perdi, ó. Tem a pergunta de Andréa. E agora, se ela puder fazer novamente a pergunta. Bom, enquanto isso, eu faço uma pergunta minha. Você que... A gente já falou um pouco sobre isso lá atrás. Você que sempre treinou as pessoas, que sempre assessorou na conversa olho no olho, na conversa privada, como você vê que a pessoa pode exercer chefia, liderança, espalhar a cultura organizacional de forma à distância? Você acha que isso é um desafio muito grande, Arthur? Acho. Uma coisa é você viver embebido ali, é outro padrão cultural que tem que ser criado. Nós fizemos um trabalho para decolar o Banco Original. O Banco Original foi o primeiro
esforço bancário de desestruturação organizacional para uma reestruturação organizacional. Da era De uma digital, né? desconstrução. Digitalização, né? Digitalização, né? Totalmente. As pessoas que eram convocadas, que eram recrutadas e convocadas para trabalhar lá, eram gerentes de conta que tinham um padrão cultural fortíssimo. Eles tinham que sair, eles saíam de manhã, numa hora determinada, iam direto para o banco, tinha a vaga do estacionamento dele, tinha a mulher do cafezinho, tinha a reunião para definir os objetivos do dia, e ele trabalhava junto com pessoas. A gente chamava até esse treinamento de troca do chip. A gente tinha que trocar o chip deles, entendeu? O chip era assim, você tem que aprender a viver só. Você vai viver em home office, você vai desenvolver a sua programação de trabalho. No outro dia, ele ia para a rua com todas as ferramentas possíveis e imaginárias, de informática e até de táxi para ele poder ir de táxi estudando e preparando o approach do cliente. E eles conseguiram, entendeu? Fizeram sucesso. A coordenação era feita, porque isso é outra coisa curiosa, a liderança em home office é diferente, totalmente diferente dos padrões de liderança habituais. Isso. Entendeu? Por exemplo, nós entendemos que a coisa mais importante da liderança em home office é a reunião de trabalho, que era já o que acontecia. Eu reunia, botava lá, era aquela confusão, brigava todo mundo. Nós temos um produto que faz ele fazer uma reunião eficaz. Um produto foi desenvolvido há muitos anos e hoje ele tem uma adequação a esse momento total. Total. Certo. Entendeu? Como Quer fazer uma reunião produtiva, como fazer a reunião... Hein? Como é? Você quer fazer a propaganda? Pode fazer, fica à vontade. Não, precisa não. Mas o fato é esse, é que se você não tem uma ferramenta para o líder atuar, sabe, aquela coisa da observação, da visita de surpresa, de uma série de coisas, está passado. Não existe mais. Ele tem que ter a capacidade de recrutar e selecionar talentos responsáveis, competentes. Eu tenho aqui até uma anotação de como eu acho que deve ser o perfil, eu vou deixar para o final. Como eu acho que deve ser a qualificação de uma pessoa para conviver com esse tempo novo. André, a pergunta de André é quais as soft skills que devem ser mais valorizadas para a empresa que pretende ser performática? Pronto, então ela antecipou o que eu estava dizendo. Então deixa para o final. Porque são skills. Nós temos outras, né? Robert mesmo pergunta, ele tem uma empresa de construção de casa popular, e pergunta se a terceirização vai se ampliar, se a terceirização é uma questão de passivo trabalhista. Qual a sua opinião sobre isso? Não entendi a pergunta. Robert tem uma empresa de construção de casas popular. E ele está perguntando se esses funcionários são dele ou se a terceirização vai aumentar. E com a terceirização, se ele só suspenderia aquele contrato de prestação de serviço. E a questão do passivo trabalhista. Não sei se você... O que eu diria a respeito, não é a minha especialidade isso aí, mas o que eu diria a respeito é uma coisa que já é corriqueira, que é o fato de que a legislação trabalhista de Getúlio Vargas está totalmente desatualizada para esse mundo que a gente está vivendo e que vai viver com muita intensidade, entendeu? Não dá. Ela tem que ser justa, mas tem que ser adequada a esse novo tempo. Não vejo como as coisas que aconteciam possam continuar acontecendo, as benesses todas. Por exemplo, você saber que
um funcionário custa 2, só Não isso existe aí mais. não existe mais, cara. A gente Hoje nós discutiu vivemos aqui uma época também. de métricas. Tudo é medido. São métricas. Então, eu tenho que ter o componente do esforço X para produzir Y. Não tem como fugir disso, entendeu? Eu tenho que pagar o custo N para poder conseguir ter rentabilidade do meu produto. Então, eu acho que isso já está vindo, vai vir como uma coisa absolutamente indispensável nessa área. O ministro Guedes sabe disso. E vem falando sobre isso. Nós falamos aqui no bate-papo sobre a questão de tributário também, muito interessante, com o advogado Robson Maia, está lá no YouTube. Quem quiser. Eu vi. Lá no Eu meu gostei canal. muito. Robson é um talento. Ele está nos vendo aqui, viu? Mandou um abraço para você. Ele também. Robson é um talento, é uma pessoa que eu nunca privei com muita proximidade, mas que sempre tive muito respeito e muita admiração por ele. É um cara vencedor aqui em São Paulo, para você ter uma ideia. Eu falei que Gustavo Rocha mandou um abraço para você, Edson Faustino, né? Fernando Siqueira. Aqui um bocado de gente vendo a gente. Qual a sua visão sobre a gestão de riscos do negócio na tomada de decisões? Bom, tomada de decisão, ela... Deixa eu ver aqui umas coisas que eu tinha separado. Por exemplo, tem uma coisa desse novo tempo absolutamente prioritária. Eu estava falando exatamente de prioridade decisória, né? Cadeia de insumos, cadeia de comercialização, inventário de recursos e inventário do passivo de dívida, criar núcleo de inovação. Isso é uma coisa absolutamente indispensável. Terá que ser das primeiras decisões a ser tomada nas empresas, isso que eu chamo de núcleo de inovação. Você sabe o que os autores de disrupção organizacional que escrevem sobre esses temas, o que eles dizem, essas equipes, esses núcleos de inovação, por quem devem ser constituídas? Pelos reclamões, pelos criadores de caso, pelos insatisfeitos. Eles chamam até de periferia organizacional. Quer dizer, o pessoal que sempre ficou periférico, que nunca foi muito valorizado, é o doido do pedaço. Esses caras, essa insatisfação deles, se for catalisada adequadamente, é o que vai fazer essa mudança, vai fazer o produto novo, o novo momento, o novo desenho. Quer ver outra coisa também importantíssima no processo decisório? É o reacerto dos processos e papéis. Os processos envelheceram, cansaram e morreram. Os processos, eles têm que ser refeitos. Isso implica em muita decisão. Muita decisão. Antes de pensar em qualquer outra coisa, tem que reacertar. Eu tenho um filho mais novo, que ele passou agora no Enem, em engenharia de produção. E eu disse a ele que ele é muito felizardo, porque ele nem começou as aulas ainda e já vai encontrar um mundo novo, onde cada vez mais os processos serão fundamentais para o sucesso das pessoas e das empresas. Né? Você agora tocou num ponto que eu acho crucial, a universidade. Tem que mudar. A universidade tem que mudar e muito. Tem que mudar. A universidade é o celeiro. Esse celeiro de transformação vem de lá. É daí que vem. Grande não dá para não pensar nisso. E as universidades são bolorentas, de um modo geral. Elas são antigas, elas não atualizaram os currículos para responder esse novo momento. Isso vai ser preciso ser feito. E vai exigir muito agora, né? Muito. As transformações são muito rápidas. Tem a pergunta aqui de Astenio. Conhece Astenio? E aí vem uma pergunta inteligente, viu? O que vai motivar... Meu primo, sabe que Astenio é meu primo.
Ô, Juara, né? Querido. O que vai motivar o novo profissional do século XXI, na sua opinião? Eu sabia que a pergunta dele ia ser de lascar. Olha, essa é uma questão, eu diria que é daquelas que a gente tem que fazer uma furologiazinha. Não dá para precisar numa resposta sobre um tema como esse, entendeu? O que vai motivar. Eu acho que as empresas serão motivadas essencialmente por resultados. Todo mundo precisa sair do buraco. E as pessoas têm que conseguir mobilizar-se para isso. Por exemplo, o que forma a motivação? Isso é uma pergunta muito interessante, mas a gente tem que falar disso. A motivação individual é uma espécie de usina que a gente tem dentro da gente. Nós temos uma usina de produção de energia psíquica. Essa usina de produção de energia psíquica, ela vai moendo algumas matérias-primas essenciais. Sabe qual é a mais importante de todas? É o sonho. O sonho, o querer, o desejar. Tudo aquilo que antes, na arrumação que a gente tinha nas empresas, você podia mais ou menos estabelecer o seu projeto existencial. Pois bem, esse sonho, esses quereres, esses desejos, essas ambições, elas são usinadas por essa fábrica de energia psíquica e definem um fluxo de energia psíquica. E aí, esse fluxo vem, sabe para onde é que ele passa? Pelo eixo do papel. Lembra que eu falei lá atrás? Falou lá atrás. Então, aí ele flui pelo eixo do papel. Quanto mais você tiver estável, porque eu só não disse lá atrás, é o que caracteriza uma pessoa com um eixo resolvido. Prazer, alegria, bom humor e disponibilidade. Veja, um negócio está difícil da gente contar agora, né? Muito difícil. Mas vamos admitir que a pessoa tem uma cabeça maravilhosa e com tudo isso ele não está saindo do eixo, está mantendo o eixo do papel. Certo. Se você está tendo prazer, alegria, bom humor, disponibilidade e mostra sua energia psíquica, que é a sua vontade realizadora, se você mostra isso na hora em que você está se sentindo assim, as pessoas dizem dessa ação, esta pessoa está motivada. Então a motivação é um fluxo da energia psíquica, da vontade realizadora do indivíduo pelo eixo do papel. Entendeu? Não existe essa coisa de fulano motiva ou fulano não motiva. Não. A motivação é uma coisa intrínseca ao indivíduo, é uma ação dele de capturar a sua energia psíquica e fazer passar por esse eixo. Virar energia. Arthur, a queda do nosso vídeo teve um ponto negativo que caiu, né? Nós vamos ter que fazer ele em 2 etapas, mas tem um ponto positivo que ele pode se prorrogar um pouco mais. Se fosse naquele lá inicial, nós já estaríamos encerrando agora. Então, eu queria fazer uma última pergunta, que foi Anderson Azevedo, que está mandando lá dos Estados Unidos para a gente. Ele não pegou a parte anterior, que nós falamos já da questão da consolidação. Arthur meu já Simão falou aí, que... tá passando no pedaço. Isso é uma figura também. O grande Eu morro de Milton. inveja de um cavalo que ele tem, que é uma coisa mais linda do mundo. Mas diga lá. Então, o Anderson é um amigo nosso que está morando nos Estados Unidos, abriu negócios lá, trabalha na indústria do turismo, que está muito afetada, né? Em todo mundo. Algumas indústrias... E a pergunta dele, a gente já respondeu, mas eu queria, pela gentileza, que você pudesse falar novamente. O que as empresas podem fazer juntas, mesmo sendo concorrentes diretas, pensando coletivamente para melhorar seus resultados individualmente. O que eu disse, Anderson, anteriormente, é Anderson o nome dele, né? Anderson. O que eu disse anteriormente é que terão que se juntar. As empresas, o mecanismo de fusão
organizacional é um mecanismo de racionalização organizacional. Você duplica o front office e compacta o back office. É o que tem que ser feito. E as empresas vão ter que realmente buscar parceiros para isso. E é por onde a coisa se resolve. Inclusive, Anderson, a gente fez aqui que estamos disponíveis para ajudar as empresas, né? Foi. Até agora está faturando, né? Não, tem que tentar. A gente está prestando serviço, mas uma hora a gente tem que ganhar dinheiro, né, Arthur? É lógico. É isso aí. Professor, eu queria lhe agradecer muito. Olha, nós ficamos com aquela você vai fazer suas considerações finais à vontade, certo? Pessoal, nós falamos já aqui da digitalização, da questão organizacional à distância, do home office, da questão da consolidação de empresas e mercados, falamos da vantagem da cultura organizacional na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida financeira. E isso está disponível no vídeo anterior, vai estar disponível nesse, durante 24 horas aqui no Instagram e a partir de amanhã no YouTube. Então, eu queria que o professor Arthur fizesse as considerações dele final, que ele queria responder algumas perguntas com essa consideração final, né? Não, era aquela pergunta que ficou pendente, né? Isso. Quem está mandando um abraço para você é Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim, conhece? Rapaz, esse é fera, viu? Isso é uma honra ele estar aí. Você é um professor já, ele agora já é professor. Eu quero saber agora como é que vai ficar você e ele fazendo mentoria e conversando à distância, sem caminhar e sem... É fácil. Sem caminhar e sem tomar banho de mar. Você conhece a história, né? Pois então, o perfil vencedor do profissional para esse novo tempo, na minha opinião, é, em primeiro lugar, de pessoas que sejam capazes de alinhamento. Tenham habilidade para se alinhar com outras pessoas. Que não imponham o ego, mas que trabalhem no nós, trabalhem na convergência de ações. Trabalhe em time, que é outra coisa muito curiosa. Todo mundo diz, você trabalha bem em time? Trabalho muito bem em time. Trabalha nada. Trabalha em grupo, trabalha às vezes no conjunto de pessoas, e o pau canta, né? Domínio do papel. A pessoa tem que ter, ou terá que ter, um domínio do papel, mas muito bom em dois aspectos. No técnico, no saber como fazer e fazer bem feito, e no interpessoal. Foco em rentabilidade. A garganta está pifando. É a prática. É a falta de prática mesmo. Quando eu voltar de Natal, os primeiros trabalhos, eu ficava assim, tossindo, etc. E agora, o primeiro trabalho que eu estou fazendo é esse. Olha aí. Foco em rentabilidade. Os profissionais terão que pensar nisso, na rentabilização do negócio. É aquela história que se dizia muito no passado. Não, tem que ter a pegada do dono. É isso aí. Tem que ter foco em rentabilidade para poder tirar a empresa. Tem que ser funcionário. Se a empresa não sai, olha, eu me lembro. Como se fosse dele. Eu me lembro, há muito tempo atrás, uma dessas crises que aconteceu, que dizia-se com muita frequência, nós temos que tirar o Boeing do chão. A matriz pode até botar combustível, pode até abastecer o Boeing, mas a gente vai ter que tirar ele do chão. Mas está com pouco combustível, só dá para decolar. Mas a gente vai ter que ter coragem para fazer isso. Era assim. Não, isso aí não melhorou muito. Trabalho com métricas.
Gestão de processos e gestão em rede. Tem que saber fazer isso e trabalhar com isso. Resiliência, suportabilidade. Suportabilidade. Propensão ao risco, porque com tudo isso existe nas pessoas a presença dessa propensão, para elas conseguirem, né? E agora mais do que nunca, né? Autoadministração da ansiedade, que eu comecei falando, identificação e desenvolvimento do seu próprio talento. Quer dizer, não esperar, não dá mais para esperar que a empresa venha, que o RH venha e identifique você. Não, você vai ter que se mexer, que ir buscar, que ir fazer, que fazer acontecer para valer. Posso encerrar? Pode encerrar, fica à vontade. Para fechar, eu separei aqui uma frase. Aliás, foi até o Guilherme, meu filho, que encontrou essa frase e a gente tem como anônima. Não é nossa, mas é de uma importância enorme para esse momento. As organizações com maior capacidade para enfrentar o futuro não são identificadas com base no que foram e fizeram, mas na sua capacidade de deixar de ser como foram e fizeram. É isso aí. Nas mudanças é que estão as oportunidades, né, professor? Montes, né? Um monte de oportunidade para todo mundo. Nós agora, estamos aqui, se você ficar esperando, ficar esperando que venham lhe dizer o que fazer e como fazer, você está mal. A minha comadre aí. Quem está mandando palmas aqui para você é Zara, que fazia muitos anos. É minha comadre, querida. Adoro Felipe, Tiago, todo mundo. Muita gente mandando parabéns. Professor, eu queria lhe agradecer demais, eu estou muito feliz. Você gostou? Eu adorei, porque apesar, nós somos aprendizes aqui, né? Você, então, está dando exemplo aqui a todos nós de reinvenção, né? Fazendo pela primeira vez uma live, treinamos, comprei equipamento, quebrei a cabeça para botar esse negócio para funcionar. Né? Olha eu não tinha Astênio aqui para me ajudar, pô. Eu fui atrás de um rapaz que me ajudou muito, o Kleber. Por sinal, então, é uma pessoa que, se tiver alguém de São Paulo me ouvindo, me procure para eu dar o nome do Kleber. O Kleber... Tá mandando um abraço para o senhor Edmarinho. Que bom, eu estou muito feliz, porque assim, é uma reinvenção para você, é uma quebra de paradigma para mim, estar fazendo esses bate-papos. A gente encerra o 6º, eu espero fazer mais, porque eu acredito que é uma prestação de serviço, estamos contribuindo aqui para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a um profissional como o senhor, né? Seja dono de pequena empresa, dono de média empresa, dono de Olha a Julinha aí, passando. Grande abraço para você. Esse é uma figura, esse é um consultor bom. Então, assim, Arthur, fica o vídeo 24 horas lá no Olha, Instagram. Adriana Cavalcante, professora Adriana. Ele agora descobriu que pode ver o pessoal falando aí. Foi isso. Estou achando ótimo ver quem dá passando. Estou achando ótimo. E, professor, fica o vídeo lá 24 horas, no caso vão ficar os 2 vídeos. E a partir de amanhã a gente coloca lá no canal do YouTube, né? Que é Flávio GM Oliveira. E Milton Simão está falando de Pirangi do último papo. Então, André mandando um abraço para vocês. Se for assim, a gente vai passar a noite aqui. Os Melo Lima da minha mulher. Os Melo Lima, Otom, só tem figura. Professor, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo. Eu acho que valeu a pena aí Foi um prazer. A experiência. E muito obrigado a todos que nos assistiram. Boa noite e até a próxima, que é quinta-feira. Um abraço, Arthur.